Além dos prédios públicos, o projeto do novo centro administrativo, do governo de São Paulo visa também a criação de espaços de convivência e de comércio. E sobre o potencial para revitalizar o centro de São Paulo, eu recebo aqui em nossos estúdios a Isadora Cohen, que é sócia da ICO Consultoria, que já está aqui comigo. Bem-vinda, Isadora, sempre aqui ao nosso estúdio. Obrigada, Débora. É sempre um prazer estar contigo, com os telespectadores do Money, para falar sobre um assunto tão interessante como esse. Pois é, e aí... As propostas, inclusive, eu já quero começar a repercutir um pouco aqui sobre isso, porque a gente teve o leilão recebendo 2 propostas. O Fabrício já antecipou aqui um pouco para a gente, mas um projeto dessa magnitude, porque é gigantesco, envolve bastante dinheiro, isso indica, nesse momento, competição saudável, ou, na tua visão, ainda tem uma certa seletividade maior do capital de risco, diante de questões fiscais, regulatório, talvez? Qual que é a avaliação que você faz sobre isso? É claro que o cenário é desafiador em função da alta dos juros, mas isso não afugenta o capital que investe em infraestrutura. Pelo contrário, inclusive, Débora, a gente, lógico, tem que tomar alguns cuidados, a matriz de riscos tem que estar sempre bem endereçada, mas muitas vezes pode tornar até um projeto mais atrativo quando a gente investe em infraestrutura. E no caso de São Paulo, a gente tem um ambiente regulatório muito bem estruturado, agências reguladoras que têm feito aí um bom papel em proteger o capital. Então, me parece que ter 2 propostas para um projeto desafiador como esse é algo que indica positivamente para a competição. E por que eu digo isso? Porque esse é um projeto que mistura os temas de infraestrutura, as intervenções positivas que a infraestrutura gera e também aquilo que vocês colocaram, você e o Fabrício, que diz respeito à valorização do entorno. Você pode ver, inclusive, que um dos consórcios ele é constituído por empresas de engenharia, que são mais tradicionais na infraestrutura, mas também por empresas incorporadoras e de capital. Então, eu acho que é uma boa sinalização, porque até então a gente tinha projetos muito tradicionais que visavam desenvolver única e exclusivamente a infraestrutura. Quando você mescla um pouco esse perfil, é difícil você encontrar esse investidor que está disposto a investir nas 2 coisas, Eu preciso despender 6 bilhões de reais para construir, os 7 edifícios, 10 torres e tudo o que isso promete, mais de 300 mil metros quadrados de nova infraestrutura. É desafiador por si só. Mas eu também posso me valer dos benefícios relacionados ao entorno, a valorização que isso vai gerar naquele centro, nos Campos Elíseos. E, enfim, eu acho que é um bom resultado a gente ter 2 competidores, ainda mais com essa composição que a gente vê. O outro consórcio, comentei aqui de um deles, mas tem um outro consórcio que é a Acciona, junto com a Construcap, também bem tradicionais do ponto de vista da infraestrutura. A Acciona, uma espanhola, investindo no Brasil já há algum tempo, já tem linha de metrô, que inclusive passa pelo centro. E a Construcap, que compõe o consórcio junto com a Acciona, também já é bem experimentada no centro de São Paulo, inclusive nos Campos Elíseos, porque tem lá uma PPP de hospitais, o Centro de Referência da Saúde da Mulher. Então, tô otimista. Vamos aguardar, então, para ver qual vai ser o resultado final. Mas, Isadora, tem um fator, e até você já mencionou aqui no início da sua fala, que é justamente esse patamar de juros ainda elevado aqui no Brasil, que acaba trazendo um custo de capital certamente preocupante, A gente sabe disso agora. Mas e o custo de financiamento, eu quero entender isso do teu ponto de vista, pode acabar pressionando um pouco essa taxa interna, de retorno do projeto. Isso não afetaria a sustentabilidade dessa proposta vencedora? Eu entendo o seu ponto e eu acho que ele é muito relevante. Quando a gente faz um projeto de infraestrutura, a gente leva em consideração na modelagem os juros tal como ele está no momento em que o projeto é pensado. E a gente também faz cenários de alavancagem considerando altas taxas, que não são aquelas subsidiadas que a gente via, por exemplo, na década de 90, e a gente considera isso na modelagem. E por que eu disse que o investidor da infraestrutura, ele não se afugenta num cenário desafiador como esse, ainda mais num estado como é o de São Paulo, que tem um arcabouço regulatório muito apropriado? É porque quando a gente estabelece uma taxa interna de retorno, ela tem que ser compatível ou competitiva frente à taxa de juros naquele momento como ele está. Como esse é um projeto de 30 anos e a gente projeta isso por 30 anos,
possivelmente a empresa que está apostando nesse projeto, ela vê o longo prazo de forma muito promissora, com uma especulação, né, e uma tentativa de uma queda na taxa de juros do Brasil e, mesmo assim, uma expectativa de busca de uma taxa interna de retorno desse projeto em patamares compatíveis com aquilo que foi pensado no momento 1 desse projeto na modelagem. Agora, pensando justamente, já pegando o gancho do que você trouxe, né, do prazo que a gente tem para esse projeto, porque isso vai fazer com que esse projeto atravesse gestões. Né, aqui 7, 8, né, Débora? Exato. Qual que é o risco nesse momento que a gente tem para esse contrato? Ele é robusto o suficiente para esse modelo de contrato? Ele consegue ser robusto o suficiente, na tua visão, para poder conseguir resistir a qualquer eventual mudança de gestão estadual, não correr o risco, nesse momento, inclusive, de acabar virando um elefante branco, né? Por mudanças e por questões também jurídicas, questões políticas e talvez também de atribuição de segurança jurídica? Perfeita a sua pergunta. Quando o investidor ele olha para a infraestrutura, ele vê também portfólio. Né? O Estado de São Paulo ele vem apostando no caminho das PPPs e das concessões há mais de 30 anos e vem se consolidando como um ambiente saudável para fazer investimentos desse tipo. Vamos pegar os Campos Elíseos. Campos Elíseos agora vai ter a sede administrativa do governo. Isso é super relevante até para fins de urbanização. Mas já tem outros 2 ativos ali nos Campos Elíseos. Então, estou falando da PPP de habitação, que foi feita lá nos idos de 2013, 2014, e o Hospital de Referência da Saúde da Mulher. Olha só como a gente tem uma massa de projetos que vai se formando e projetos que estão sendo performados. Então, o investidor olha para isso também. Agora, a engenharia contratual, ela também sinaliza muito positivamente. Seja porque o contrato tem uma matriz de riscos muito atrativa, então a gente pode dizer que dos principais riscos que a gente pode vislumbrar, estão lá aquela fase construtiva, né? A gente tem entregas previstas para 3 a 5 anos, 6 bilhões de investimentos que vão ser feitos pela iniciativa privada. E aí, enfim, novos edifícios que vão ser ali estabelecidos. Você tem desapropriações que são difíceis de ser feitas, reassentamentos que são importantes, uma população vulnerável, né? Enfim, uma alta criminalidade, uma série de questões que acontecem ali no centro. E, claro, que o Estado e a concessionária vão precisar cuidar de tudo isso para permitir que esse investimento seja feito e que a urbanização da forma mais apropriada possível seja obtida. E isso, claro, envolve diversos riscos. Só que o contrato, ele estabelece um partilhamento de riscos muito inteligente, muito interessante. E você me pergunta sobre as gestões, né? É verdade, são várias gestões. A gente pode sempre, né, ter aí a orelhinha levantada para saber, poxa, mas será que o próximo gestor vai adimplir com os compromissos que foram assumidos em uma gestão anterior? E o Estado de São Paulo tem uma entidade garantidora, que é a CPP, a Companhia Paulista de Parcerias, que figura ali como um agente garantidor. Então, se por qualquer razão o Estado deixar de cumprir com seus compromissos financeiros, e aqui são vários, né? O Estado vai pagar nos primeiros anos, enquanto tiver no período de investimentos, um aporte de recursos de mais de 3 bilhões de reais. Então, 3,4 bi vão ser investidos pelo próprio Estado. E, ao longo dos 30 anos, a gente tem essa contraprestação, que hoje está estabelecida em mais ou menos 70 milhões de reais por mês. Esse é o critério de julgamento, depois a gente vai saber qual que é o valor certinho. Mas se o Estado eventualmente deixar de pagar, a CPP garante com um colchão de liquidez esses recebimentos a que a concessionária fará jus. Então, é uma boa engenharia contratual. Perfeito, minha querida. Quero muito agradecer seu tempo, a visita aqui no nosso estúdio. Conversamos agora com a Isadora Coelho, que é sócia da ICO Consultoria. Seja bem-vinda sempre. Vamos aguardar, então, o resultado. Muito obrigada, até uma próxima. Obrigada, Débora. Ansiosa aguardando aqui o resultado. Até obrigada, tchau, tchau.